Ok, estamos de volta com o Boa Noite Rio Branco, aqui na sua TV Rio Branco, canal 8.1. Mais uma vez, obrigado pela sua audiência, você que nos prestigia na capital e também no interior do Acre. Márcio Bittar, novo senador do Acre, do MDB. E aí, você defende essa campanha de despetização lá e cá? Até que ponto essa atitude é importante para a gestão pública, para a sociedade de um modo geral? Muniz, primeiro eu quero te parabenizar pela questão. Acho muito importante para que Deus me ilumine aqui, para eu tentar pelo menos dizer absolutamente o que eu penso, né? Para as pessoas saberem o que eu penso. Se eu estou certo ou errado, aí é o julgamento delas. Vamos separar algumas coisas aí. Primeiro, por que eu entendo... Bom, primeiro que o governador e o presidente tinham que fazer o que fizeram. Cota, como fala, rescinde o contrato de todo mundo que tem cargo de confiança. Lógico, né? O governo novo vai começar a montar a equipe e tal. Bom, vamos lá. Por que eu acho que as equipes têm que ser trocadas? Não é apenas porque esse é meu amigo, aquele era meu adversário. Não é isso. Vamos lá. Por exemplo, por que a equipe da segurança não pode ser a mesma equipe passada? Porque o que é que pensa a esquerda sobre segurança? Ela pensa que bandido é uma vítima da sociedade, ela pensa que tem que o bandido receber auxílio, reclusão, né? Eu sou contra tudo isso. Ela é contra aumentar a pena para bandido, ela é a favor de soltar presos em campanhas e tal. Então é um programa de equipes que obedeceram a um sistema que nós somos contra. Então é um outro sistema. Como é que eu vou então? Ganha o governo uma nova mentalidade sobre segurança pública e eu vou colocar na segurança as mesmas pessoas que atendiam outro modelo. Não tem como. Então eu tenho que colocar lá... Incompatível, né? Vamos para a educação. Como é que eu vou colocar na educação um secretário de Estado que concorda com a ideologia de gênero nas escolas? Como é que eu vou colocar alguém que acha que a escola é um ambiente em que aluno e professor vivem num campo democrático, e por isso a falta de respeito, porque ali não é campo democrático, ali é um campo de disciplina, né? Então, se eu coloco pessoas na educação que atendem o método Paulo Freire, que ajudou a derreter o cérebro da nossa juventude, mas espera aí, eu venci esse modelo. Então, eu tenho que colocar pessoas que compreendam um outro modelo, né, de educação, que prestigia a educação mesmo de português, de matemática, de ciências, que prestigia a disciplina, que recupere o sentimento de hierarquia, de disciplina numa sala de aula, que abomina a discussão sexual, religiosa numa sala de aula, que esse não é um ambiente para isso, esse é um ambiente familiar. Então, se eu venci defendendo esse modelo educacional, eu não posso colocar na educação grupos que pensam o oposto ao que ganhamos a eleição. Então, é por isso que equipes que serviram ao modelo anterior não têm lugar, ou não devem ter lugar, na nova equipe. Isso se estende, o que eu estou dizendo, para a economia. Se eu passei a campanha defendendo um modelo, né, de privatização, que não é o Estado que deva se imaginar locomotiva da economia é atividade privada, porque é dom, porque é vocação, quem tem, quem não tem não adianta, vai teimar com Deus, né? Então, se eu tenho um modelo de economia, que é o liberal, derrotei a esquerda, que é o modelo comunista, eu vou botar para a economia a equipe que tem a outra mentalidade. Então, daí que tem a plena justificativa na democracia de que aquele que ganhou, ele vai colocar equipes na educação, na saúde, na segurança, na economia, que tenham a compreensão daquele modelo que ganhou a eleição. Agora, e daí o termo despetização, porque não tem cabimento num governo nosso, tanto no plano local quanto no plano nacional, você ter a vitória de um programa, né? Esse programa foi vitorioso, e você ter lá dentro as pessoas que acabam comandando o dia a dia que pensam o oposto. Agora, essa é uma questão. Existe outra. Qual é a outra questão? É preciso tentar evitar, eu acompanhava essa semana, tem pessoas
que estão nos órgãos públicos, muitos são funcionários de carreira, né, que acabaram ocupando algum posto de confiança por mérito, não foi por partido. Por exemplo, vou te dar um exemplo, que eu acho que não tem nenhum problema. O Macapá, ex-conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, né, é claramente um homem de uma família que votou contra o PT desde o começo. Né, e, de repente, uma das filhas dele, que é funcionária, que ocupava um cargo de confiança, essas funções gratificadas. Isso. Alguém lá diz, mas essa aí serviu ao governo do PT e tal. Então, são de coisas diferentes. Né? E é preciso... E aí, Muniz, tem que ter também calma, paciência, para conviver com isso. Separar o joio do trigo, etc. Né? E saber que tem casos, como esse que eu acabei de citar, né? Que são de pessoas, de famílias, que se subordinaram a um governo por sobrevivência e, acima de tudo, para cumprir uma função técnica. Conheço pessoas no Interacre, que serviram no Interacre como engenheira agrônoma, que tem capacidade, que ficou até a gestão, até antes do Nil, né, esse que foi até preso, e que votou em mim na oposição uns 20 anos. Mas, ora, a pessoa... Esses casos tem razão, tem que ser revisto, né? Então precisa buscar um ponto de equilíbrio aí. Né? Precisa buscar ponto de equilíbrio e tal. E o último caso, Muniz, que eu quero dizer, que eu não vou tampar o sol com a peneira, não vou varrer para debaixo, não vamos esquecer, é que nós ganhamos a eleição numa frente ampla. Nessa frente ampla, nós recebemos pessoas importantíssimas que foram fundamentais para a nossa vitória, pessoas que estiveram com a Frente Popular, historicamente, e que ajudaram. E isso cria vínculo. Tem pessoas que vieram para o nosso time agora, recentemente. Então, por exemplo, você tem, vou citar nome, você tem parlamentar federal, que veio para nosso lado na última eleição e que acaba de indicar pessoas que estiveram com o governo do PT até 2 anos atrás. Então, como é que você faz? Você aceita o parlamentar quando ele vem, né? Porque é um reforço importante para vencermos o governo do PT, e aí você retira dele o direito de manter certas relações. Então, enfim, vamos combinar o seguinte, Muniz, fora o MDB e poucas lideranças foram oposição ao PT ao longo de 20 anos. O próprio PP já esteve por lá? O PP já esteve, o PSDB do meu amigo Rocha ajudou o Jorge a ser eleito a primeira vez. Talvez aquele que seja, pelo menos na aparência, né? Não só na aparência, mas talvez um dos mais ferrenhos adversários do PT, que é o Bocalon. Já esteve lá também. Já esteve lá também, ajudou a eleição do Jorge. Primeiro mandato. Então é isso, Muniz. Não dá para ter equipe da esquerda no governo da direita, porque as mentalidades são diferentes. Então você não pode eleger um governador, um presidente da República e governar com a mentalidade daqueles que perderam a eleição. Ninguém fez essa avaliação ainda tão profunda quanto você fez. Concordo plenamente. Vamos avançar então. O que será a prioridade no primeiro ano do teu mandato? Eu vou trabalhar, certo ou errado, Muniz, eu sou preparado para escolher temas. Porque eu entendo que se eu quiser... Mas você não pretende ser um senador temático? Né? Não, eu digo para o Acre. Entendi. Então, assim, ações para o Acre. Então, eu vou me concentrar em 2 prioridades. O acordo bilateral Brasil-Peru, que é a grande questão que tira o Acre da estagnação econômica, que abre fronteiras para nós, não só para o Acre, boa parte da região norte. Então, vou me concentrar nisso. Temos um governo que pensa também da mesma maneira, o Peru deseja, quer. Então, se Deus quiser, temos tudo para fazer esse acordo e vou me concentrar também na obra de recuperação do rio Acre, que é o maior problema ambiental que o Acre tem, que é o excesso que causa prejuízos monumentais. A última alagação foi calculada em mais de 200 milhões de prejuízos, e a seca do verão. Se nada for feito a médio prazo, nós aqui de Rio Branco vamos ter problema gravíssimo de abastecimento de água nos próximos verões. Então tem que ser feito alguma coisa. Tanto que eu pedi ao senador Moca, que foi o relator geral do último orçamento do ano passado, com apoio do Jucá e da equipe do Jucá,
que a partir do mês que vem será a minha equipe de orçamento, e eles incluíram já uma emenda de 5,5 milhões, que é para o nosso governador Gladson dar o primeiro passo nesse trabalho, nessa obra importante, grande, que é a recuperação, enfrentamento do problema do Rio Acre, que é a cheia e a seca. Quero lembrar aqui, fazer uma homenagem ao Sindicato dos Engenheiros do Acre, através do Tião Fonseca. Estamos trabalhando nisso a várias mãos, né? É um trabalho, então é uma obra importante, muito importante, tem a ver com meio ambiente, segurança, saneamento, enfim, obra muito importante. Agora, lógico, o gabinete em Brasília será uma extensão para o nosso governo, porque o governo é meu também. A responsabilidade não é só do Gladys, é minha também. Aliás, a Associação dos Engenheiros e o sindicato também, eu acho que foram as primeiras instituições, entidades a declararem formalmente apoio a você e à candidatura do... eles quando vieram de cabeça, eles próprios trabalharam, fizeram seus contatos, eles se dividiram em várias, cada um ia falar com uma quantidade de pessoas, de família. Eles, assim, foram fantásticos. E agora, é um parceiro, o Tião Fonseca, um parceiro do nosso mandato e um parceiro do próprio governo, das ações de governo. Então, essas duas obras, eu vou priorizá-las, tanto que eu quero ir para a Comissão de Relações Exteriores, que é onde se constrói um acordo desse. Agora, lógico, Muniz, fora isso, tudo aquilo que o Estado, Secretaria de Educação, Segurança Pública, Saúde, enfim, tudo aquilo que os órgãos do Estado, Detran, todos eles tiverem que fazer a relação, todos vão precisar da relação com o governo federal, eles contarão com o meu gabinete, além, logicamente, do gabinete do Petecão, da Maílza e da própria representação do governo do Estado em Brasília, mas vão contar com o meu gabinete para ajudar a fazer a interlocução com o governo federal nas várias áreas. E as emendas individuais, eu vou fazer como fiz desde 99, eu vou ajudar as prefeituras, principalmente, com as individuais, independente de cor, partidária, etc. e tal. E as emendas coletivas, logicamente, eu vou ajudar, junto aos demais, a prestigiar as ações do governo do Estado. Por falar em gabinete, você não ocupará o gabinete que historicamente foi ocupado por senadores acrianos. Você não vai ficar no gabinete do Jorge Viana, aliás, que ainda é do Jorge Viana, até o dia 31. Dia 30. Você vai ficar no gabinete do Romero Jucá, que é da mesma região, mas não é do mesmo Acre. De Roraima. Muniz, a gente precisa reconhecer o que fazem por nós. Mesmo estado, né? O Jucá é o presidente nacional do MDB e me ajudou muito. Eu enfrentei eleições dificílimas nesses 20 anos, enfrentando o PT, e agora que criaram o fundo público, que aliás eu sou contra, se depender de mim ele vai acabar, não quero antecipar um projeto que eu estou pensando, mas enfim. Mas o fundo foi criado, e a ajuda que o MDB, através do Jucá, me deu na campanha foi fundamental para a minha eleição. Fundamental. Está lá na prestação de conta, foi 1,5 milhão, e foi, repito... Você teve as mínimas condições para trabalhar. Eu tive boas condições. Eu quero dizer que eu nunca tive, nas campanhas majoritárias da minha vida, eu nunca tive condições tão boas como as que eu tive agora nessa campanha. Bom, e isso criou uma relação entre eu e o Jucá. E no Senado, Muniz, todos tiram o chapéu para a equipe do Jucá. Por exemplo, a equipe que ele tem do orçamento, liderada pela Ju. Então eu tinha interesse em pegar essa equipe. Evidente que isso foi motivado pelo seu trabalho lá na Câmara e pela expressiva votação que você obteve para o governo em 2014. Também. Então, enfim, essa relação, ela permitiu então que eu absorvesse do senador Jucá parte da sua equipe e também o seu gabinete, que é um grande gabinete, enfim, tem todas as condições, etc. Peguei também a equipe do Rogério Marinho, deputado federal que não foi eleito, e que o Paulo Guedes convocou... Vocês foram colegas de bancada? Fomos colegas de bancada. Na Câmara? Fomos. Quando você era do PSDB. E temos uma grande amizade. E eu absorvi também a equipe dele. Eu montei uma equipe, Muniz, preocupado com o mandato do Senado, mas de um senador que tem o governo do Estado.
Então eu tinha que montar uma equipe para essa altura da responsabilidade. Quer dizer, eu não sou um senador de oposição. O governo do Estado é meu. Como eu falei aquela hora, não é a responsabilidade só do Gladys, é minha também. Claro. Então eu acho que montei uma equipe à altura dos meus trabalhos no Senado, mas dos meus trabalhos no Senado está incluso o apoio às ações do meu governo, do nosso governo. Márcio, você construiu uma boa amizade com o presidente Bolsonaro ainda no primeiro mandato, quando você esteve na Câmara com ele, são anos e anos. Ele fez questão de demonstrar isso na campanha também. Só que na eleição para o Senado, o PMDB, MDB, o seu partido, apresentará um candidato que certamente não será o mesmo do Bolsonaro. Como é que você vai ficar nesse imprensado? Não tem imprensado. Eu sou do MDB e já estou trabalhando para que o MDB tenha o direito de ter o presidente do Senado, porque isso é um princípio democrático. O MDB colheu das urnas o direito de indicar o presidente, porque é a maior bancada. Isso não é uma lei. Só um minutinho, é isso que eu ia falar. Não tem nada de regimento interno? Não, no regimento interno tem. No regimento interno tem. Mas não diz que é obrigado. Não é obrigado, isso. Isso, preferencialmente, não obrigatoriamente, isso, né? Está correto. O regimento interno prevê isso, é como se ele orientasse. Isso já é um princípio democrático, né? Então... É como se o regimento interno orientasse. Sim. Então ele orienta que a maior bancada indica o presidente, a segunda maior bancada... Obedecendo a proporcionalidade. Obedecendo a proporcionalidade. E geralmente isso é seguido. Porque tem uma lógica. Qual é a lógica? A lógica da urna. Quem deu ao MDB a maior bancada? O povo brasileiro. Né? Então eu, como comungo com esse princípio, então defendo que o MDB tenha o presidente. Nós temos dois nomes colocados hoje. O Renan Calheiros e a Simone Tebet. Eu não vou dizer aqui a você, Muniz, qual é a minha preferência. A minha preferência, o meu trabalho, é para que o MDB, gozando do direito democrático da maior bancada, indique o candidato a presidente. O que isso tem a ver com o governo Bolsonaro? Na minha opinião, não tem nada a ver. Porque eu já disse na bancada do MDB, para todos que estão lá, os que chegaram agora, disse para o Jucá, que é o presidente nacional, para a Simone Tebet, que é a líder da bancada, para o Renan Calheiros, para o Eduardo Braga, para o Eduardo Gomes, que eu ajudei a trazer para o MDB, senador eleito pelo Tocantins. Eu disse a todos que eu tenho um compromisso com o programa vencedor. Então, independente de quem vai ser o presidente do Senado, o meu compromisso da minha atuação parlamentar é ao lado do programa que tem que ser executado agora, que é o programa vencedor das eleições passadas. A senadora Simone substituiu bem o seu pai lá? O pai dela, digo? Substituiu. Eu diria para você, eu conheci os dois, né? Eu conheci o pai dela, que formou chapa com Wilson Barbosa Martins, que foi o Nabor Júnior do Mato Grosso do Sul. Aliás, há quem diga que ela pode não ter a mesma experiência dele, mas ter mais conhecimento. Eu diria a você que o que o Rames Tebet, nós estamos falando do pai da senadora Simone Tebet, do Mato Grosso do Sul, Isso. que era vice-governador, depois foi senador, presidiu o Senado, e hoje a Simone Tebet, que é uma senadora, minha colega, conheço há muitos anos, ocupa inclusive o gabinete que o pai ocupou. Né? Isso. Eu diria assim, o que diferencia os dois é que o pai, mais experiente, mais velho, quando chegou ao Senado, tinha mais ginga, né? Aquela coisa da idade, etc. E tal. Agora, a Simone, eu considero ela uma grande senadora, uma grande mulher, já passou pelo Executivo. A Simone governou o que seria Cruzeiro do Sul, nosso, né? Porque é a cidade de Três Lagoas, que é a cidade que mais cresce no Mato Grosso do Sul. Ela foi prefeita eleita, reeleita 2 vezes. Então, sim, eu tenho admiração por ela. E acho que ela vai chegar mais longe até do que o pai chegou. Que o pai foi vice-governador. Acho que ela pode ser governadora e acho que ela tem tudo, todas as chances de ser a presidente do Senado. Ô Márcio, afinal de contas, como é que tu acha que vai ser essa relação do governador Gladys Cameli com o presidente Bolsonaro? A melhor possível. Logo, quando tomarmos posse, eu vou sugerir ao coordenador da bancada, não sei quem vai ser, mas enfim. Aliás, se não fossem as perseguições internas, o PP hoje teria o presidente e o governador. Ele foi obrigado a sair para não ser expulso, né? Porque quando o PP se rendeu
ao PT. Ao PT. E talvez hoje quem comanda o PP se arrependa, né? Perguntaram para ele, você muda de partido? Ele disse, é porque os partidos que eu ia se vendiam para o governo. Eu tinha que sair. Ele explicou. Esse Bolsonaro é um fenômeno, né? Ele foi um fenômeno. Veja, ele contrariou todos os institutos de pesquisa, toda a mídia nacional, né? Grandes atores globais, né? Ele contrariou toda essa lógica. Toda a sociedade civil organizada, sindicatos, grêmios recreativos, aliás, Muniz, eu vi o grêmio general estudantil, Heleno, eu vi o general Heleno dizendo uma coisa que... centrais sindicais, federações, confederações. Ele contrariou toda a lógica do sistema. Porque tudo isso, além de não serem a favor dele, eram todos contra. Era contra. E ele não era nem Deus, né? E venceu a eleição. Eu vi o general Heleno, né, que é um amigo do presidente da República, dizendo uma coisa que eu nunca tinha ouvido, Muniz. Ele disse que ele não concordava com o termo sociedade civil. Quer dizer, então que tem a sociedade civil... E a sociedade militar? E a sociedade militar. E ele disse, olha, eu nunca me considerei sociedade militar. Eu sou um cidadão brasileiro. E eu pensei naquilo, né? Falei, rapaz, sabe que tem razão? São palavras que criam e... Então, quer dizer, eles fazem parte, né? Como ele disse, olha, eu acho que o Brasil agora está acordando para um patrimônio que ela tem e que não estava usando nos últimos anos. E aí ele se referiu, olha, nós aqui, por exemplo, eu, fulano, Beltrano, ele começou a citar, nós passamos por cursos, aí ele começou a citar a própria experiência dele, de quantos cursos ele fez, a experiência, e de graça o país não estava aproveitando, e hoje o país está aproveitando. Então, Muniz, depois da posse, vou sugerir ao coordenador da bancada que faça a primeira atitude, marcar uma audiência de toda a bancada do Acre, né, com o nosso governador, com o presidente da República. Às vezes eu vejo nas notinhas, é normal, quem que vai ter mais influência com o Senado e tal. Logicamente isso depende do trabalho que cada um vai fazer. Agora, a responsabilidade da bancada federal, principalmente a bancada de apoio ao Gladson Cameli, é agir em conjunto. E, fundamentalmente, o que nós precisamos mostrar para o presidente Bolsonaro é que, para as questões do Brasil, nós temos 3 senadores e vamos ter, se Deus quiser, 7 deputados federais. Isso nós temos que mostrar ao presidente junto com quem? Com o governador Gladson. Porque é evidente, Muniz, que os projetos estratégicos do Acre, nós temos que fazer com que eles sejam incluídos no projeto estratégico nacional. E isso é natural da relação democrática. Muito bem. Conversei aqui com o senador Márcio Bittar, o novo senador do Acre, do MDB. Márcio, foi um prazer recebê-lo aqui. Caso você queira acrescentar algo, ainda há espaço. Não, eu quero mais uma vez agradecer, parabenizar, desejar e pedir a Deus, né, que proteja todos aqueles que estão assumindo o cargo agora. Eu sei que tem desafios grandes pela frente, mas os homens precisam enfrentar. Desafio é algo que foi criado para você vencer. Então é isso mesmo. Eu lembrar as palavras do Gladson na campanha, quando ele dizia ao lado do Rocha, do Petecão, do meu lado, de todo mundo, disse, olha, a partir do dia 1º de janeiro, não vamos ficar olhando para o retrovisor. A culpa é de quem? Não sei o quê. Bom, vamos cuidar de fazer, vamos cuidar de trabalhar. E é isso que tem que ser feito. Eu peço a Deus a proteção a essas pessoas que já estão, né, estão se formando aí à frente do governo do Estado, e desejar a todas as famílias acrianas que nós tenhamos um 2019 bem melhor, com mais segurança pública e com prosperidade. Peço a Deus que olhe por todos nós. Um abraço muito grande, fiquem com Deus. Muito obrigado. Sucesso e boa sorte. Obrigado, Muniz. Que Deus te acompanhe. Amém. Muito bem, se você perdeu o primeiro bloco com o Márcio Bittar, não se preocupe. O conteúdo na íntegra está disponível no portal riobranco.net, tanto do Boa Noite Rio Branco, quanto do Bom Dia Rio Branco, que ele esteve também hoje com o Tião. Enfim, toda a programação da TV Rio Branco está disponível no portal riobranco.net, que é o portal oficial da sua TV Rio Branco, ok? Depois do intervalo eu volto para conversar com o Dr. Raiz, o raizeiro mais famoso do Brasil. Até já.